Olá, crianças, boa tarde, aqui é o Saracura para a nossa aula de artes. Hoje mais um dia especial em que a gente vai gravar o vídeo aqui nesse circo. Esse circo se chama Os Caco, é uma escola de circo aqui em Taquarussu, Palmas, Tocantins. Esse circo é um circo de um amigo meu, eu vim aqui a trabalho, aproveitei e essa semana gravei esse material para vocês. Nem todo mundo recebeu o vídeo da semana passada, porque foi feriado, então esse é um vídeo resposta para as crianças que receberam o vídeo da semana passada, em que eu, aqui nesse circo, mostrava um pouquinho e pedia para que as crianças da Escola Mestrinhola fizessem algumas perguntas sobre o circo. Dentre essas perguntas que eu recebi, selecionei algumas, né? Na verdade está quase todas aqui, se estiver faltando alguma me desculpe, mas acredito que peguei todas as perguntas, as principais que chegaram nos primeiros dias. Então vamos lá. A primeira pergunta, ela é do Fernando, do 4º ano, né? E o Fernando pergunta como funciona a lira. Eu aproveito essa pergunta do Fernando para mostrar para vocês essa parte de cima aqui do circo, que é onde se pendura os aparelhos aéreos. Então o tecido acrobático, o trapézio, que é esse que está aqui, eles ficam pendurados. Esses são os aparelhos aéreos. Então a lira, como os outros aparelhos aéreos, eles funcionam. Tem vários jeitos de funcionar. Alguns são presos por motor, que precisa elevar durante o número subir e descer. Outros ficam simplesmente fixos, parados aqui em cima. E ele funciona para a gente fazer a nossa dança acrobática, a nossa acrobacia, muitas das coisas que é feita no chão, só que aí a gente faz pendurados no alto. E aí a gente dança em cima desse aparelho da lira, interpretando uma música ou um teatro. Então ele serve como um aparelho aéreo, tá bom? Agora vamos para a pergunta do Bruno. O Bruno pergunta, Bruno do 3º ano, ele pergunta: como é a vida de vocês no circo? Ele faz 3 perguntas. Bom, a nossa vida no circo tem muitas vidas, né? Cada artista, ele é plural. Então, nós somos muitos, milhares de artistas circenses do mundo inteiro. Cada um vai ter uma vida diferente. Nem todo mundo vive aqui nessa lona do circo. Mesmo trabalhando com essa arte que é o circo, nem todos os artistas têm a possibilidade de viver ou trabalhar em um desses. Mesmo assim, a linguagem, o segmento que ele trabalha é a arte do circo, tá bom? Então, como é a vida de vocês do circo é muito geral. Cada pessoa tem a sua individualidade, a sua vida, tá? E o que nos abraça e o que nos torna em comum é o nosso trabalho dentro desse segmento que é o circo. Ele pergunta também: o circo de hoje é como o circo de antigamente? Bom, o circo é muito antigo. Antes existia só os artistas saltimbancos. Anos depois, na Europa, começou esse formato circular. E mais depois ainda que foi estar embaixo de uma lona. E mesmo sempre tendo a lona, sempre existiu artistas que trabalharam com o circo, independente de ter a lona ou não. Então o circo antigo, o que tem de diferença é os números, que alguns números vão sendo mudados, até mesmo serem extintos, não fazerem mais, porque as pessoas de repente não cabe mais na sociedade nos tempos atuais e vai mudando. Outra coisa é a ausência dos animais, que está muito presente no imaginário das crianças, o leão, essas coisas lá no circo, né? Isso não existe mais, pelo menos no Brasil. Aqui no Brasil, poucos circos têm animais. Tem outras perguntas sobre os animais, né? Poucos circos têm os animais. E os que têm são animais também que a gente tem numa fazenda, como cães, cavalos, animais domésticos. Não podem mais ter animais selvagens no circo no Brasil. Em alguns países ainda pode. Tá? Outra pergunta que o Bruno fez é como nós nos preparamos para as nossas apresentações. Cada artista também, cada número exige uma preparação diferente, mas o que eu posso dizer que tem em comum em todas as preparações é o treino e a experiência prévia da vida inteira, né? Então a gente às vezes se prepara a vida inteira para estar executando aquele trabalho, tá bom? Então cada um tem a sua preparação, mas acredite que isso que eu estou passando para vocês, como os alongamentos e aquecimentos, são
são preparativos desse. Então, uma das coisas que sempre vai acontecer é que a gente vai aquecer, vai fazer o polichinelo, vai se alongar. Isso é o mínimo que a gente precisa fazer para estar preparado. Claro que precisa também preparar todo o ensaio, preparar a música, preparar a luz. Todo mundo trabalha aqui nessa estrutura para que o artista esteja lá na hora, tá bom, Bruno? Mais uma pergunta do Lucas do 2º ano como foi criado o circo no Brasil? Bom, o circo no Brasil, ele chega, na verdade, ele não foi criado aqui, que ele vem trazendo um formato que já vinha da Europa. Então ele chega no Brasil nos anos de 1800 e algo, né, no século XIX, e ele vai se adaptando ao Brasil daquela época. Teve muitas e muitas companhias que chegaram e apresentaram primeiro na rua, até trazerem as suas lonas e terem espaço para montar. Apresentaram também em teatros, em cassinos, em muitos lugares antes de ter esse formato da lona aqui no Brasil. Esse formato ele se torna popular e hoje a gente tem mais de 200 circos viajando pelo Brasil, né? Uns 80 deles de grande porte, mas entre médios e pequenos são mais de 200 circos. E estima-se que nós, artistas de circo, que trabalhamos nessa linguagem geral, tendo nessa lona, vivendo nesse espaço ou não, a gente seja em torno de 10 mil a 20 mil pessoas no Brasil vivendo da arte do circo, ou mais, tá bom? Mais uma pergunta. O Carlos Fernando, ele disse que nunca foi ao circo. E mais pergunta: que tipo de artista e de animais existem lá? Como eu já disse, hoje só existem os animais domésticos, aqueles mesmos que também pode existir numa chácara, numa fazenda, só que esses no circo são treinados para algumas habilidades, tá bom? Que tipo de artista? Bom, no circo a gente tem os artistas principais, assim, que a gente pode dizer, são os artistas que são os acrobatas, que desenvolvem a arte no ar, são os malabaristas, que arremessam e fazem desassociação com muitos objetos, tem os acrobatas aéreos e também os acrobatas no chão, acrobatas de dupla. Então esses são os que vão fazer atividades parecidas com a ginástica olímpica, são os acrobatas, certo? Temos malabaristas e também o palhaço, que todo mundo fala, todo mundo conhece. O professor também é palhaço e também um pouquinho de cada parte dessa aí. Mas o circo brasileiro, eles são formados principalmente por malabaristas, palhaços, acrobatas e o mestre de pista, o apresentador, que é quem dá esse intervalo e anuncia os números. Cada circo, cada espetáculo vai ter um jeito de artista e uma possibilidade, tá bom? Bom, o Vitor Hugo pergunta: quanto tempo se leva para ser um trapezista profissional? Bom, para ser um trapezista, para ser profissional em qualquer uma das atividades aqui dentro do circo, você vai ter que treinar muito. Não tem um tempo estimulado. A gente no circo não existe um prazo para nada. Vai depender do seu treinamento e das suas possibilidades e também de alguns privilégios. Depende muito de onde você mora, qual acesso à escola, a equipamento. Como você disse aqui do trapézio, você precisa ter uma escola que tenha um trapézio para você se tornar um trapezista. Então, cada pessoa vai ter um tempo para se tornar um artista profissional, tá bom? Não tem como definir. Tem uma pergunta que é parecida, um aluno perguntou assim: quanto tempo demora para dar um salto mortal e cair em uma roda só? Pergunta um pouco complicada, porém, para se dar um salto mortal é a mesma coisa que o trapézio. Vai depender muito de onde você treina, quando você começou a treinar, quem é seu professor, se tem equipamento de segurança para praticar, tá bom? O Derek pergunta, aí já uma pergunta para mim, e aí eu fecho esse vídeo que já está com quase 10 minutos. Professor, quando você começou a trabalhar no circo? Eu comecei com 24 anos a trabalhar acrobacia, a trabalhar o meu corpo, um pouco tarde. Muita gente começa criança, pessoas que nascem com os pais já trabalhando no circo. Eu, depois de adulto, é que quis essa profissão. Então, com 21 anos eu comecei a fazer malabarismo e com 24 eu comecei também a trabalhar com as outras modalidades do circo, tá bom? Hoje eu tenho 36 anos, então tem 14 anos que eu atuo profissionalmente dentro dessa área.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tiveram outras perguntas, nem todo mundo teve acesso ao vídeo das perguntas por conta do feriado, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo, que tenham aprendido um pouquinho mais sobre o circo. Nem sempre a nossa aula vai ser de pedir algo de resposta para vocês, tá bom? Então eu acredito que o professor falando, explicando aqui para vocês também pode ser uma ótima aula. Muito agradecido, mais uma vez, viva a arte, viva o circo brasileiro!